próxima meia hora. Band Cidade, o seu jornal do início da noite daqui para frente. Eu, Otávio Baldin, te faço companhia. Informação e prestação de serviços. Imagens ao vivo da maior cidade do Vale do Paraíba nesta segunda-feira. Bem-vindos, bem-vindas. Faz 24 graus em São José dos Campos neste momento. Conversa comigo. Mensagens pelo 99716-8021. Estamos também na internet. Acesse bandvale.com. Excelente noite para nós. Boa semana, segundona, que começa com chuva em muitas cidades da nossa região. Chove, inclusive, neste momento. Você repara aí os pingos d'água na lente da nossa câmera em São José dos Campos. Bora juntos pela próxima meia hora, 6 horas e 50 minutos. Vamos lá. Parte do combustível utilizado para a nova frota de ônibus elétricos de São José dos Campos, que deve começar a circular nas ruas em setembro, virá da chamada energia do lixo. É o biogás gerado a partir da decomposição dos resíduos e que tem uma usina na cidade. O lixo que você produz em casa pode virar eletricidade, sabia? Parece mágica, mas é ciência. Os resíduos sólidos são transformados em energia limpa através desses equipamentos que fazem parte de uma estação de biogás em São José dos Campos. Além do chorume, ele gera um gás. Esse gás, nós simplesmente produzimos energia elétrica através desses motores que nós temos aqui. O biogás nada mais é do que o gás gerado pela decomposição do lixo. Aqui no aterro sanitário de São José dos Campos, ele é captado, tratado e transformado em energia. Essa alternativa sustentável ajuda muito o meio ambiente, já que reduz a emissão de gases poluentes na atmosfera e, de quebra, traz uma economia para o município. Uma vez medido essa energia produzida, é descontado diretamente nas nossas contas de energia. É uma economia de aproximadamente 40%. É essa energia limpa a mesma utilizada no carregamento da linha verde em São José dos Campos, que também vai abastecer os novos veículos elétricos do transporte público da cidade. Essa é a estação de abastecimento da frota da linha verde no Campo dos Alemães. O biogás, por exemplo, já ajuda a carregar esses veículos, mas com a chegada de 400 novos ônibus elétricos, será preciso ampliar a estrutura de carregadores e, consequentemente, gerar ainda mais energia. Você precisa ter carregadores distribuídos em toda a cidade para que esses carros sejam abastecidos. Se pretende instalar um gerador de 1,5 megawatt de energia, de potência instalada, e aí vai depender, obviamente, de dados futuros para saber se a capacidade de geração desse aterro será suficiente para abastecer toda a frota. Por mês, a prefeitura deve gastar 4,5 milhões de reais para abastecer os 400 veículos elétricos, menos da metade do valor gasto pelas empresas de ônibus com diesel. Será emissão zero, para o nosso ar aqui, para São José dos Campos. Então, a gente só tem a ganhar, Os primeiros ônibus elétricos começam a circular na cidade em setembro, na Zona Sul. O município deve ser o primeiro do Brasil com uma frota 100% elétrica, um avanço que vai reduzir a emissão de poluentes. Pelo aterro está indo para a atmosfera, quando você faz essa queima, você já tem um dano 21 vezes menor no ambiente de que você está jogando o metano diretamente. O homem suspeito de mandar matar o segurança de uma farmácia em Caraguatatuba, no litoral norte, se entregou hoje à polícia e está preso. Ele pilotou ainda a moto usada no crime. O caso foi em fevereiro. O segurança estava em frente ao estabelecimento quando um homem chegou e efetuou os disparos a queima-roupa. Na semana passada, o dono da moto usada no crime foi preso durante uma operação da Polícia Civil. O atirador continua foragido. Foi enterrado hoje em São José dos Campos o corpo do menino de 10 anos encontrado em um córrego na zona sul da cidade. Samuel Guzmão tinha um transtorno do espectro autista e havia desaparecido no domingo, poucas horas antes do corpo ser localizado. O corpo de Samuel Guzmão, de 10 anos, foi velado hoje no cemitério Colônia Paraíso, em São José dos Campos. O menino foi encontrado morto perto deste córrego, na zona sul da cidade, na noite deste domingo. Ele havia desaparecido poucas horas antes. O caso gerou uma enorme comoção na cidade. Uma fatalidade. Eu não diria nem que foi um descuido. Foi uma fatalidade. E que tem que ser investigado. Samuel tinha o transtorno do espectro autista. Ele morava com a família no bairro Dom Pedro I.
Imagens de câmeras de segurança mostram quando o menino saiu de casa e passou sozinho pela rua. Familiares acionaram a polícia. O corpo dele foi encontrado neste córrego. O João trabalha na contenção deste muro, ao lado do local onde o menino foi encontrado. Ele relata que muitas crianças brincam neste córrego e afirma que é uma área perigosa. Então, normalmente, a gente tem observado aqui, durante o período que a gente está trabalhando, que as crianças descem do bairro do lado aí, do Campos Alemães, e eles nadam aqui naquele poço que existe ali, que é um poço que ele é esgoto, na verdade, né? E a gente daqui alerta eles para que eles saiam da água pelo fato dela ser uma água suja. Mas muitas das vezes eles não dão muito ouvido e a gente continua também fazendo o trabalho da gente, né? Então a gente fica realmente muito sentido e lamenta, né, pelo acontecido. Olha, a morte do pequeno Samuel é investigada pela Polícia Civil. O caso foi registrado como morte suspeita. Exames foram solicitados ao IML, o Instituto Médico Legal. Sobre a responsabilidade e o que realmente aconteceu, isso cabe às autoridades que vão investigar e responder, mas é importante a gente refletir sobre a atenção redobrada e necessária com os cuidados com a pessoa com espectro autista. Eu vou chamar o Leandro Sampaio aqui, que conversou com um especialista da área. Leandro, boa noite. Oi, Otávio. Boa noite para você também. Muito boa noite para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade, segunda edição. Exatamente, Otávio. O autismo tem 3 níveis diferentes e o nível do Samuel era o nível 3. E eu conversei mais cedo com um neuropsicólogo, viu, o Otávio? Ele é o Rodrigo Borsato. E ele falou para a gente que, neste caso, é preciso que a atenção dos familiares e dos amigos seja redobrada sobre esta criança que tem o nível 3 de autismo. Vamos ouvir um trecho da entrevista que eu gravei com ele mais cedo. Os portadores do nível 3 são os mais severos, que demandam suporte o tempo todo. Têm comprometimento de fala, de interação social e, por vezes, esboçam até mesmo agressividade consigo e com seu semelhante. Então, os pais precisam manter o foco nesse portador o tempo todo. E olha só, Otávio, o doutor Rodrigo também disse que o nível 3, geralmente a criança ou adulto, ele não tem noção nenhuma do perigo. E por isso, então, ele precisa de uma atenção redobrada. Vamos ouvir mais um trecho. Um portador do espectro autista nível 3 tem um cérebro modificado, assim como todos os outros. Então, ele não tem noção de perigo. Há crianças e até mesmo adultos que são portadores se expõem a altas temperaturas por calor do sol e queimam sua pele com queimaduras de 3º grau. Então, é justamente uma zona killer do cérebro que é ativada que leva esses portadores a agirem dessa maneira. E olha só, Otávio, o caso foi registrado, então, como morte suspeita e agora é investigado pela Polícia Civil aqui de São José dos Campos. Um caso que causou comoção na nossa cidade, na nossa região, por se tratar de uma criança de apenas 10 anos de idade com nível 3 de autismo. A gente vai continuar acompanhando e trazer aqui, viu, o Baldim, sobre o resultado, então, da perícia que foi feito e também o resultado dos exames do ML. É com você aí no estúdio. Valeu, Leandro, pelas informações. Essa criança aqui é ainda mais inocente, né? Uma pureza só. Valeu, Leandro, pelas informações. Bom trabalho. Foi encontrado hoje o corpo do banhista que havia desaparecido neste domingo na Praia das Conchas, em Ubatuba, no litoral norte. Familiares reconheceram a vítima. Ele sofreu uma queda de uma área costeira e se afogou no mar. 46 pessoas vítimas de afogamento foram resgatadas neste fim de semana pelo Grupamento de Bombeiros Marítimo em São Sebastião e também em Ubatuba. 2 homens encapuzados invadiram uma casa no bairro Araretama, em Pindamonhangaba, e atiraram contra um homem que estava no local. Foi neste domingo. Segundo a polícia, a vítima estava com a namorada no imóvel quando houve essa invasão. O homem foi atingido no tórax e no quadril. Ele foi levado para o pronto-socorro de Pindamonhangaba e internado em estado grave. O caso é investigado pela Polícia Civil. Mais de 100 quilos de drogas foram apreendidos neste fim de semana na nossa região, só no litoral norte. Ocorrência com a apreensão de mais de 80 quilos de maconha é a informação que chega agora, ao vivo com o Matheus Agostinho. Oi, Matheus, boa noite.
Oi, Otávio, boa noite para você, boa noite também para todos aqueles que nos acompanham. Otávio, um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas na noite de sábado em Ubatuba, no bairro Itaguá. Essa ação aconteceu durante um patrulhamento policial, quando a equipe abordou um homem que estava em atitudes suspeitas. Com o homem, os policiais encontraram uma sacola que dentro dela tinha 10 tijolos de maconha. Ele foi questionado e confessou para os policiais que iria realizar a entrega dessa droga para um outro suspeito, mas não informou qual seria a identidade desse suspeito, Otávio. A entrega, então, foi bloqueada pelas equipes policiais e o homem também confessou que dentro da casa onde ele morava tinha mais drogas. A equipe policial, então, foi até lá junto com esse suspeito e no local encontraram mais 80 tijolos de maconha, que totalizaram ao todo 90 tijolos de maconha, ou seja, 83 quilos da droga, Otávio. Eles também apreenderam R$ 607 em dinheiro e 2 balanças de precisão que seriam utilizadas ali para o tráfico de drogas na região. Diante dos fatos, o homem foi preso e encaminhado para a delegacia junto com as drogas que ele armazenava e ficou preso à disposição da justiça e deverá responder então pelo crime de tráfico de drogas. Otávio, eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Matheus, pelas informações. Bom trabalho para você, querido. O viaduto que dá acesso ao contorno norte da rodovia dos Tamoios, principal ligação entre o Vale do Paraíba e o litoral norte, vai ser interditado entre amanhã e quarta-feira, a partir das 8 da manhã. Equipes da concessionária vão trabalhar na manutenção do local. Como alternativa, o motorista deve fazer o retorno pelo Trevão, na altura do quilômetro 11 do contorno. Um maquinário que era transportado por um caminhão tombou hoje na Rio Santos, na altura do quilômetro 75, perto da Praia Maranduba, em Ubatuba, no litoral norte. O acostamento foi interditado para a retirada desse maquinário. Um guincho foi utilizado nos trabalhos, ninguém ficou ferido. Interação no Band Cidade, conversa comigo, mensagens pelo 99716-8021. Bom início de semana para nós. Segundona, semana começando e a sua participação aqui no BC. Dionísio, em São José dos Campos. Boa noite, Otávio. Estou aqui assistindo ao Jornal Nota 10. Abraços, amigo. Valeu demais, Dionísio, pela companhia. Participação do Victor, em Sapucaí Mirim. Boa noite, Otávio. Eu e minha família assistimos todos os dias o Band Cidade, um jornal muito bom. Abraços. Valeu, grande Victor. Ligado aqui no BC. Zé Raimundo, em Caraguatatuba, no litoral norte. Boa noite, Otávio. Estou sempre ligado no melhor jornal do Vale do Paraíba. Parabéns, abraço, valeu demais, Eduardo, pela companhia aqui no BC. Em São José dos Campos, as obras de duplicação da Sebastião Gualberto avançam na região norte. Por lá, moradores aguardam receber a indenização depois de saírem dos imóveis. E o local também está com alterações no trânsito até o fim do mês. A duplicação da Avenida Sebastião Gualberto, em São José dos Campos, avança. Enquanto a obra segue, alguns moradores da Vila Guarani tiveram que deixar as casas para dar lugar à nova estrutura viária. Faz 5 meses já que a minha família saiu da casa. Um auxílio aluguel de R$1.000. O que hoje é um amontoado de entulho, antes eram casas de 30 famílias. Residências que foram demolidas para a obra. Os moradores que saíram das casas contam que ainda não receberam o valor da indenização. Já a prefeitura afirma que fez o pagamento ao setor jurídico. Até agora nada da prefeitura chamar nós, os proprietários, para fazer o acordo, para fazer o acerto. Além do impacto na vida dos moradores da Vila Guarani, a obra também traz mudanças importantes no trânsito. Aqui na Sebastião Gualberto, o trânsito já funciona com alguns desvios. Até o fim do mês, o motorista que vai para João Marçom, por exemplo, vai acessar a Teotônio Vilela e fazer o retorno em frente ao Paço Municipal. A nossa expectativa é no dia 31 já está liberado um novo desvio, né? Para que fique bem mais próximo, bem aqui ao final aqui desse canteiro de obra. A previsão é que a duplicação da via seja concluída em janeiro de 2026. Atualmente, 16,94% da obra está pronta. Durante todo esse período da obra, com as nossas equipes aqui focadas, trabalhando para ajudar a população joseense aqui que transita por esse local. Procurada sobre as indenizações dos moradores, a Prefeitura de São José dos Campos confirmou que já fez o depósito judicial e que a movimentação processual para o levantamento dos valores depende do Poder Judiciário. Intervalo no Band Cidade. No esporte, Taubaté perde e vai em desvantagem para a segunda partida da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. A equipe da nossa região precisa vencer o Primavera para chegar à elite do futebol paulista. Mais de 8 mil torcedores lotaram o estádio do Joaquinzão para incentivar o Burro da Central. Mais informações da nossa região estão em bandvale.com. Hora certa para você, agora 7 horas e 4 minutos. Até já.
Band Cidade, segunda edição. Oferecimento: feijão e arroz Tarumã, o verdadeiro sabor da comida brasileira. Eu sou Benedito de Piquete e eu já ganhei. Eu sou a Franciele de São José dos Campos e eu já ganhei. Sou Marcos, Jacareí, eu já ganhei. No Super Giro, 30 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo sorteio, 15 mil. No terceiro sorteio, 20 mil. E no quarto sorteio, 200 mil reais. Isso mesmo, 200 mil reais. Vale Cap é regional, hein? Aproveite o último mês com bônus de até R$40 mil no H6GT. Hora 03 a partir de 159 mil com bônus de R$10 mil. Hora 3GT, 187 mil com bônus de 10 mil. Raval H6 Rev 2, 219 mil. Raval H6 Prev 19, 244 mil. Raval H6 Prev 34, 286 mil. Raval H6GT, 324 mil. Toda linha com recompra garantida. Monte seu combo. Seguro grátis mais taxa zero. Seguro grátis mais trade-in. Taxa zero mais IPVA. Confira mais opções na GWM original mais próxima. Desacelere, seu bem maior é a vida. Há mais de 18 anos, a Selva Zeladoria cuida com muita dedicação à segurança patrimonial de empresas e condomínios residenciais, com mais de 2.500 clientes. Uma frota própria com mais de 30 viaturas, portaria remota e presencial, central de alarmes, além de serviços de manutenção e conservação, rondas, limpeza, eventos e jardinagem. Selva Zeladoria. Solução, proteção e cuidado com o que é mais importante para você, porque aqui você é o nosso bem mais valioso. Mais de 8 mil pessoas lotaram o estádio do Joaquinzão neste domingo. O Taubaté enfrentou o Primavera na primeira partida da semifinal da Série A2 do Campeonato Paulista. Em casa, o taubatiano fez festa para incentivar a equipe, mas o Burro da Central saiu derrotado por 2-0. Em frente ao estádio do Joaquinzão, o azul e o branco pintaram o domingo. A gente está com uma força muito grande, a torcida aí curtindo, né? Dando apoio para o time. Batucada preparada e o grito na garganta ensaiado. Famílias inteiras reunidas para torcer pelo Burro da Central, que chegou à semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. Lembro quando a primeira vez que a gente veio aí no estádio, a gente não conseguiu ingresso. A gente assistiu lá de cima da linha do trem, eu, meu pai comigo aqui no ombro, minha mãe torcendo, e isso fica na memória da gente para sempre, né, cara? O chapéu de palha faz companhia para este grupo, uma herança deixada pela família. Desde criança, é um exemplo que eu trouxe de casa, né, tanto do meu avô quanto do meu pai, porque meu avô ia em todos os jogos do Burrão lá no Campo do Bosque. Aí o meu pai começou a trazer a gente aqui no Joaquinzão, desde o começo que foi inaugurado aqui, a gente vinha, eu até bebê de colo. E aí o que acontece? Vai passando, cara, é de paixão de pai para filho, de neto, de avô, e foi o que aconteceu. É esse mesmo amor pelo Taubaté que Leandro quer ensinar para o filho. Foi a primeira vez do Samuel no Joaquinzão. Hoje eu estou realizando o sonho do meu filho Samuel, né? Que é a primeira vez que ele tem vindo no estádio. Já era pra gente ter vindo no jogo do São José, a gente não conseguiu. E hoje eu estou realizando o sonho dele, taubatiano também. Qualquer um que ganhar, pra mim tá tudo bom, pelo menos vou ver. Tomara que o Taubaté ganhe. Samuel queria ver gol, né? O placar de 2-0 leva o Taubaté em desvantagem para a última partida da semifinal na casa do Primavera no próximo sábado. Estádio do Joaquinzão. Mais de 8 mil pessoas nas arquibancadas. O número é 8 vezes maior que a média de público registrada pelo Taubaté durante a Série A2 do Paulista. O Burro chegou empolgado, no passinho, cheio de estilo. Mais um capítulo histórico para o Taubaté na busca pelo acesso à elite do futebol paulista. O Primavera abriu o placar aos 33 minutos. Após cruzamento, a bola sobrou para Richard, que mandou para o gol. Na volta do segundo tempo, a grande chance do Burro da Central. Lucas Venuto tentou nessa cobrança de pênalti, mas o goleiro do Primavera defendeu. No rebote, Pedro Arthur marcou o segundo do Primavera
e sentenciou a derrota do Taubaté no primeiro jogo da semifinal do Paulista. O Burro da Central entra em campo na casa do adversário no próximo sábado em desvantagem. Sabíamos, que seria um jogo difícil, não é à toa que o Primavera é o líder do campeonato. Sabíamos da dificuldade, fizemos uma boa sessão de treino. Infelizmente não fomos felizes na finalização. Temos uma semana cheia para trabalhar e ouvir o que o professor tem para falar, para corrigir. E no jogo da volta fazer uma boa partida, se Deus quiser classificar. Vejo um grupo ali ainda assim mesmo nesse sentido, triste com o resultado, mas ainda sabedor das possibilidades e das condições que tem para poder buscar esse placar. Isso é um ponto, Agora é importante que daqui por diante, até o momento que a gente entre para disputar esse segundo jogo, a gente não se deixe influenciar por nada externo. Na próxima segunda-feira, a Band, que mantém a tradição do esporte, ganha mais um espaço para falar dessa paixão nacional e em horário nobre. Galvão Bueno estreia o programa Galvão e Amigos a partir das 10h30 da noite. Hoje o narrador, na companhia dos comentaristas Mauro Naves e Walter Casagrande, além do diretor de esportes da Band, Denis Gavazzi, apresentou detalhes desse novo programa. O formato do Galvão e Amigos é uma mesa redonda para falar de futebol, um debate esportivo que vai contar também com convidados especiais a cada programa. Galvão e Amigos chega na Band na segunda-feira que vem, 10h30 da noite, essa super estreia em horário nobre aqui na Band Segundona, hein? Seguimos com Band Cidade desta segunda-feira, os caminhos do motorista, o BC em sintonia com a Rádio Repórter das Estradas, Band Vale FM. Quem atualiza as condições das principais rodovias que cortam a nossa região é o Vande Venino. Oi, Vandi, boa noite, boa semana. Olá, boa noite, Otávio. Boa semana para você também. Olha, o motorista que está agora na rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, não enfrenta nem lentidão ou tampouco retenções, pois o trânsito está normal no trecho que compreende o Vale do Paraíba. Já no sentido de São Paulo, temos trânsito intenso na pista expressa em São José dos Campos, do quilômetro 136 ao quilômetro 139 por excesso de veículos. Ainda no sentido de São Paulo, da rodovia Presidente Dutra, tem trânsito acima do normal na pista marginal em São José dos Campos, do quilômetro 144 ao quilômetro 145 por excesso de veículos. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, que liga Taubaté a Campos Jordão, quilômetro 26,5 ali à altura do trevo de Pindamonhangaba, tráfego normal nos dois sentidos, tempo encoberto e visibilidade reduzida. Na Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, trânsito normal nos dois sentidos, porém tempo encoberto e visibilidade por lá também, visibilidade reduzida. Rodovia Ayrton Senna, apresentando trânsito lento do quilômetro 23 ao 25, pela Ayrton Senna, sentido interior, devido ao excesso de veículos. O motorista que acessa nesse momento a Tamoios encontra a rodovia com tempo nublado, trânsito livre da saída no litoral norte, a chegada em São José dos Campos e também no sentido contrário da via. O motorista faz uma boa viagem pela SP-99. A travessia de Balsas entre São Sebastião e Ilhabela, operando agora com 5 embarcações, 30 minutos de espera em ambos os sentidos. Eu volto com você, Otávio. Valeu, Vandi, pelas informações. Mais mensagens que chegaram para a gente esta noite, a sua participação no BC, recados pelo 99716-8021. Vamos começar um pouquinho, segundona, início de semana. A gente naquele nosso bate-papo de sempre, né? Todas as noites aqui no BC, é sempre bom contar com a sua companhia, com o seu carinho, com a sua participação. Luiz em Caçapava, boa noite, Otávio, assistindo ao Melhor Jornal para ficar muito bem informado. Valeu, Luiz, pela companhia. Ricardo em Lorena. Otávio, boa noite, tudo bem? Maravilha, Ricardo. Estamos ligados no Band Cidade segunda edição. Valeu, Ricardo. Ricardo e família, ligados com a gente. Tiba e Maria Helena em Taubaté. Boa noite, Otávio. Você é demais, muito profissional. Parabéns, continue assim. Valeu demais aí a participação do pessoal lá em Taubaté, também ligado com a gente. Em instantes, chegada da Páscoa, movimenta o fantástico mercado de chocolates na Serra da Mantiqueira. Imagens ao vivo agora de Campos do Jordão, faz 17 graus na cidade neste momento. Mais informações da nossa região estão em bandvale.com. Hora certa para você, agora são 7h14. Continue com a gente até já. Todo mundo fala que juntos somos mais fortes, mas isso não é de hoje. A natureza nos ensina que a sabedoria para realizar está na união. A união pode mostrar o caminho certo. Se você tem um sonho, junte-se a outros com o mesmo desejo e juntos realizem. Isso é consórcio. E é isso que a Vinac faz há mais de 46 anos. Vem com a gente realizar. O
Grupo Sinal é referência quando o assunto é concessionárias de veículos. São mais de 50 lojas na Grande São Paulo, Baixada Santista e agora na cidade de Taubaté. A melhor condição Jeep, confira comigo. Jeep Renegade Longitude 2425, taxa zero. Entrada mais 30 parcelas de R$ 1.899 com seu usado na troca. Jeep Compass com taxa zero. Entrada mais 30 parcelas de R$ 2.899. Venha conhecer a loja Jeep Sinal em Taubaté. Pode comparar. No final você fecha com a Sinal. Fala, patrão. É Semana do Consumidor. A gente vai preparar alguma oferta? Oferta? Claro que vai ter. Lote Dourado Veibras. Onix com entrada de R$ 39.990 e parcelas de R$ 1.350. E mais em Tracker a partir de R$ 119.900 com taxa zero e até tabela FIP no seu usado. Seminovos abaixo da tabela com até 2 anos de garantia e você começa a pagar só daqui a 90 dias. Mês do Consumidor com Lote Dourado é só aqui. Vem com a Líder. Vem pra Veibras. Coisa linda. E ficou mais forte do que antes. Pode chegar. Em um jogo de tabuleiro, o dado é responsável por conduzir todas as suas ações. São 6 faces diferentes, 6 possibilidades. Em tempos de desconfiança e fake news, o jogo deve ser limpo. Bandvale.com, o maior produtor de conteúdos da nossa região. Nele você assiste a TV Bandvale, escuta as nossas rádios e fica ligado em tudo o que acontece aqui com a credibilidade que você já conhece. O dado é só um dado. Busque informação com verdade. Busque credibilidade. Acesse bandvale.com. Estamos de volta. Com a chegada do outono e a proximidade da Páscoa, os turistas movimentam Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Só no Parque Capivari são esperados 400 mil turistas. Uma fotinho com o Coelho da Páscoa. Esse casal de Fortaleza se surpreendeu com tanta beleza e já garantiu o registro. E não tinha como ser diferente. A decoração no Parque Capivari tem chamado a atenção. Tá gostando bastante, né, da decoração. A decoração, tudo incrível, vontade de ficar e comprar muita coisa aqui. A programação Páscoa na Montanha vai trazer vários atrativos para o Parque Capivari em Campos do Jordão. Entre apresentações musicais e teatros, a expectativa do parque é receber pelo menos 400 mil pessoas nas próximas semanas. Coelhinho de Páscoa vai passear por aqui, o parque já está todo decorado com esse tema e a noite ganha outro significado, né? Que todo iluminado à noite, o parque, a decoração, enfim. De Itapecerica da Serra, a Rose veio prestigiar a decoração de Campos do Jordão. É a primeira vez dela por aqui. A decoração da Páscoa, que remete à harmonia, né? A comunhão da família. Estou gostando bastante. Não dá para falar em Páscoa sem pensar em ovos de chocolate. Essa loja aqui de Campos do Jordão é especializada no assunto. Eles vendem para pelo menos 90% dos estabelecimentos da cidade. E a meta nesse ano é dobrar as vendas que foram feitas no ano passado. Ano passado foi 35 toneladas, a expectativa é sempre dobrar. Já contratamos aí 20 a 30% de funcionários, né, para ajudar nessa produção. Mais de 2.700 quilômetros separam a Aline da terra natal, o Piauí. Ela veio para Campos passar uns dias com o marido e aproveitou para garantir o chocolate para a família toda. Esse ano, os chocolates do Piauí vão ser todos aqui de Campos do Jordão. Páscoa recheada. Esse foi o Band Cidade de hoje. Continue com a gente os principais fatos do Brasil e do mundo no Jornal da Band. No noticiário nacional, o destaque é o julgamento que pode cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli. O caso foi adiado após pedido de vista no Supremo Tribunal Federal. E ainda Dilma Rousseff foi reeleita presidente do Banco do BRICS. E ainda hoje, católicos comemoraram o alto hospitalar do Papa Francisco. São os destaques da edição de logo mais. 8h30 da noite. As emoções de mais um capítulo da novela Beleza Fatal e outras informações da nossa região estão em bandvale.com. Excelente noite para nós, boa semana e amanhã estamos de volta com mais informações aqui da nossa região. Sempre bom contar com a sua companhia.